Bom, vocês viram que a história é assim. O Raimundo é casado com Clara. Clara é filha de Adonis, que mora na fazenda, que era casado com Ana. Ana é a mulher que tinha medo de sexo e queria ser freira, e por causa disso ela não queria transar com o marido de jeito nenhum. Mesmo assim tiveram 4 filhos. E Ana resolveu se matar de tuberculose, dormindo no chão, e na pedra gelada e se maltratando até morrer. E Adonis ficou viúvo e foi para a cidade passear, porque a filha se casou, ele foi lá para a casa dela passar umas férias. E aí o que aconteceu? Foi ao circo e conheceu Rosário. Rosário, a bela moça que andava no arame. E aí começa um romance muito quente de Adonis, um viúvo, com 4 filhos, uma já casada, com Ana, né? Então vamos lá. Vou voltar um pedacinho só para vocês entenderem a continuidade do capítulo 1 do Dora, Dorinha, Doralice. No fundo acreditavam que estava encaminhando a filha para um casamento seguro, pois a vida no circo não era nada fácil. Temiam pelo futuro da filha, imaginando ser uma moça frágil demais para enfrentar um mundo muito perigoso. Mas cadê o homem que nunca se identificava para esclarecer esta situação? Muito bem, vamos lá. Apresentou-se a Rosário como um homem muito sedutor. Deu os beijos mais deliciosos que sabia dar. E Rosário caiu de amores por ele. A moça já estava enfeitiçada com a preparação. Ela passou a viver para o momento que o encontrasse. Sonhava com isso todas as noites e ia para a igreja rezar para que seu amado aparecesse diante de seus olhos e lhe pedisse em casamento. Temia que seus pais não permitissem a união quando conhecessem Adonis. Ele era mais velho e Rosário desconfiava que ele fosse casado. Decidiu não contar a ninguém e namorar às escondidas. Atrás da igreja, na sombra das árvores, usava uma roupa discreta, sem maquiagem, e um lenço cobrindo os cabelos para não ser notada, já que era uma celebridade. Aquela esfregação sem fim, no meio do matagal, em cima dos cajueiros e mangueiras, criou uma situação insuportável. Sua pele branquinha e macia ficava toda vermelha, de tanto roçar na barba espessa de Adonis. O pior era o medo de ser flagrada e seus pais proibirem o namoro. Quando chegava no circo, corria para sua barraca para tomar um banho, rezando para que a compressa de água fria suavizasse as marcas da paixão proibida. Um dia, enlouquecido de desejo, Adonis convidou Rosário para fugir com ele e casar-se com ele às escondidas. Ela, irremediavelmente apaixonada, aceitou. E os dois, como nos romances do cinema, correram para o trem com a roupa do corpo. Adonis levou-a para a velha e maltratada fazenda, tratando-a como uma rainha, prometendo-lhe amor eterno. Tudo era perfeito demais. Por amor a Rosário, deixou sua vida sem olhar para trás. Família, sucesso, viagens, amigos. Afinal, ela foi criada para o mundo, como dizia seu pai, que trabalhava como domador de leões desde os 18 anos. Sua mãe também apoiaria a decisão da filha de se casar e deixar o circo. Mas não como concubina, nem quenga, nem com homem casado. Só se fosse esposa de aliança no dedo. Pois, apesar de serem artistas mal falados e discriminados, não eram bandoleiros. Rosário era moça bem criada, pura, letrada e disputada pelos melhores partidos. A rotina crua começou a deteriorar a mais bela fantasia da artista. Habituada a um mundo festivo, movimentado, cheio de aventuras e aplausos, a jovem passou a odiar o sertão calorento, longe da brisa do mar, a monotonia e o isolamento que vivia. Tentou encontrar algum prazer em nadar nua nas águas salobras do rio que nem correnteza tinha, imaginando-se observada e desejada como no circo. Montou um arame no quintal para ensaiar seu número com a sombrinha, que foi devidamente substituído por uma palma de carnaúba. Era uma imagem de uma esfinge fora do tempo, olhando a caatinga, a rotina das cabras, a paisagem árida, a terra queimada, completamente perdida e entediada naquele deserto sem fim.
Rezava para que seu amado apeasse o cavalo e mesmo suado montasse nela como um touro brabo monta na vaca. Só por esta razão é que não fugia dali para sempre. Estava completamente entregue a esta paixão que queimava a pele. Pedia ao marido para ir com ele para a plantação, pois seria uma distração ver o povo trabalhar, ou quem sabe ajudaria também. Mas Adonis sabia a preciosidade que tinha em casa e resolveu não arriscar. Os peões nunca botaram os olhos numa moça como aquela, toda branquinha, toda maquiada, novinha e ainda faceira como ela só. Não, aqueles peitinhos espetando a blusa decotada poderia lhe causar sérios problemas. E depois, cabeça vazia, morada do diabo. Tratou logo de embuchar a mulher, que não tinha o que fazer, e de repente começou a ter um filho após o outro. Assim, manteria Rosário ocupada, sem pensar em besteiras, enquanto ele trabalhava duro no corte da carnaúba. O corpo da bela Rosário mudou com tamanha rapidez que nem ela se deu conta. Adeus banhos, sonhos e devaneios no Rio Barrento. Só cuidava de fraldas mamadeiras e de amenizar o choro de crianças dia e noite. Não tinha mais tempo nem vontade de se enfeitar com rouge e batom. O sertão não possuía nenhum atrativo para Rosário, por mais que ela se esforçasse. Vivia isolada, ouvindo as cigarras, limpando as sujeiras das cabras de crianças remelentas e choronas, famintas e barrigudas. O marido trabalhava o dia inteiro e ela ficava sozinha naquele casarão, com a obrigação das tarefas domésticas que odiava. Os 7 filhos vivos formavam uma escadinha. Joás, Ruth, Beth, Berilo, Esther, Raquel, um que morreu e, por fim, a menina que ainda não tinha nome. Quando ia dormir, completamente esgotada, com 2 filhos pendurados nos peitos, lá vinha o marido fungando no seu cangote com um pau mais duro que um cabo de vassoura. Montava em cima dela cheio de tesão e nunca perguntou se ela queria ou não ser devorada com tanta ganância. Cada vez que Adonis subia as paredes de desejo, era o suficiente para engravidá-la de novo, enquanto o filho caçula ainda nem engatinhava. Pronto, outro bucho, noites sem dormir, peitos doloridos de dar de mamar e mais uma boca para sustentar. Pensou que ele fosse um rico fazendeiro e uma casa cheia de empregados. Só assim valeria a pena deixar o circo para ter uma vida de rainha. A fazenda não existia mais, agora era uma chácara improdutiva que não rendia nem o suficiente para as despesas. Adonis ainda mantinha 3 agricultores e 2 peões trabalhando com ele. Teve que despedir a cada ano. Muitos boias frias, pois não conseguia ter uma colheita que prestasse. Só não podia mandar embora os peões Pedro, porteiro da fazenda, porque o pobre era tão fraquinho que não sobreviveria no sertão sem a proteção dele. E Tião, que era seu afilhado, criado como se fosse filho e seu braço direito. Vendeu o resto de suas terras a preço de banana para pagar as dívidas. Apesar dos pesares, era um bom patrão. Pagava os salários direito e era respeitado por todos. Mas os filhos precisavam de comida, roupas e remédios. A falta de chuva só causava prejuízos e a família foi empobrecendo a olhos vistos. Além do mais, ele morria de ciúmes da mulher jovem que, apesar de parindeira, continuava linda e cheia de curvas. Não a levava para a cidade quando ia fazer compra, com a desculpa de que se o circo estivesse por lá, o pai dela iria matá-lo. Ou que não conhecia ninguém que pudesse cuidar das crianças e que as viagens eram apenas para abastecer a casa. Pedro, o franzino, tomou a atitude de ajudar nos serviços domésticos para que Rosário pudesse descansar um pouco. Tião protegia a família do seu padrinho, nem que fosse com a própria vida. Mesmo assim, Rosário foi ficando triste, definhando, sentia falta do camarim, das flores que recebia dos fãs, dos aplausos e do sucesso que fazia. Sentia-se uma velha, escrava, isolada do mundo e pouco recompensada. Esgotou-se de tal maneira que um dia, sem se importar que acabara de parir uma menina que nem nome tinha, pegou as trouxas, passou rouge nas bochechas, vestiu sua saia mais florida e sua blusa mais decotada, montou no jumento
e foi até a estrada principal que ficava a 4 quilômetros dali, pegar uma carona para Fortaleza. Foi fácil. Foi fácil fugir do sertão. Ela era atraente e muito diferente das moças do sertão. Estava maquiada como uma verdadeira artista e qualquer homem enlouqueceria por ela. Não olhou para trás. Queria esquecer os filhos, o marido, as malditas cigarras, as cabras, o sertão. Queria uma vida de aventuras enquanto era jovem e podia desfrutar da beleza e do talento que Deus lhe deu. Quando Adonis percebeu que foi abandonado pela amada, ficou tão perdido e tão desgostoso que perdeu a vontade de viver. Humilhado, sem coragem de explicar aos filhos o inexplicável, passava horas deitado na sua rede na varanda, olhando para o vazio, sem saber como cuidar de 7 filhos, sendo que uma ainda engatinhava e a caçula não tinha 2 meses de vida. Depois de muito matutar, decidiu não espalhar sua dor e criar seus filhos sozinho, sem a colaboração e intervenção de ninguém. Só a menina recém-nascida era mais difícil de cuidar. Precisava de uma ama de leite, de alguém para trocar suas fraldas, que cuidasse de suas diarreias e do seu choro insuportável. A Gaçulinha tinha febre constantemente. Era frágil, pequena, mas tão pequena que cabia na palma da mão dele. Ninguém acreditava que aquele ser minúsculo sobrevivesse. Como a mãe teve coragem de abandonar os seus filhos? Questionava a si mesmo, batendo a cabeça na parede. O que eu fiz de errado? Um homem altivo e respeitado no sertão como ele sentia-se envergonhado por ter sido abandonado pela mulher, sem mais nem menos, de uma forma tão despudorada. Ele cobria a fulana de amor. Nunca bateu nela, nem sequer levantou a voz. Sempre deu tudo o que ela precisava. E a desnaturada teve a coragem de deixá-lo naquele estado de tristeza com um monte de crianças para cuidar. Foi aí que teve a ideia de falar com suas filhas em Fortaleza para que uma delas adotasse a menininha. Sula e o marido conversaram e decidiram que não, pois já tinham 2 filhas pequenas e ela estava grávida do 3º bebê. Mas o problema foi solucionado rapidamente. Clara havia se casado há 4 anos e ainda não tinha filhos. A filha mais velha de Adonis tinha um gênio difícil e era mal-humorada desde pequena. Mas Raimundo era um ótimo genro. Pronto, chegou o momento de entregar o bebê para a sua nova família. Pelo menos a menina não seria criada por estranhos ou abandonada em um orfanato qualquer. E Adonis poderia ser chamado de avô pela própria filha sem restrições. E o mais importante, estaria sempre por perto, vendo sua caçulinha crescer bonita e saudável, sem precisar contar essa história triste a ninguém. Seria um segredo de família e ponto final. Adonis amava seus filhos. Apenas não conseguia sair da depressão que tomou conta de sua alma e nem queria um bebezinho sem um peito para dar de mamar. Tampouco era jeitoso para trocar suas fraldas. Assim, a pobre e frágil garotinha sem nome seria a filha de sua meia-irmã com seu cunhado, neta do seu pai legítimo e tia dos seus futuros irmãos. Estamos na metade do 1º capítulo de Dora, Dorinha, Doralice. Aqui a situação ficou complicada. Adonis se apaixonou perdidamente por Rosário, uma moça do circo, e roubou a Rosário, que era menor. Ele raptou a Rosário de trem, levou embora para o sertão e lá ficou com ela e ela teve 7 filhos. Ele já tinha 4 do primeiro casamento com Ana, aquela que não abria a camisola nem para nada, e morreu tuberculosa, e aí ele ficou viúvo, apaixonou-se pela Rosário, levou para o sertão e ela pariu 7 filhos dele. E aí, depois de 7 filhos, a Rosário cansou do sertão. Cansou, não aguentou mais as cabras, não aguentou mais o calor, não aguentou mais viver no anonimato. Pegou as trouxas e largou dele, sumiu e deixou os filhos tudo com ele, inclusive um bebezinho recém-nascido, raquítica, fraquinha, que ele não tinha quem desse de mamar. A menina não iria sobreviver sem mamar. E ele não sabia o que fazer com aqueles 7 filhos e um bebê.
Aí ele foi lá na casa da filha do primeiro casamento, ela já tinha 3 filhos e não quis criar. Aí a Clara, que era a filha mais velha, tinha acabado de se casar há poucos anos com Raimundo, e ele falou, vocês querem criar essa criança? Porque eu não aguento, eu não tenho como dar mamar para ela, não sei trocar fralda, eu já estou criando os outros 6. Aí a Clara disse, tá bom, eu vou criar. E aqui começa a verdadeira trajetória de uma personagem fascinante, inesquecível, arrebatadora, que é a Dora, ou Dorinha, ou Doralice, ninguém sabe como será o nome dela. Até a continuação do nosso primeiro capítulo, que ainda não acabou, tá bom? Esse é o primeiro capítulo, parte 2 do seu livro de cabeceira. Até já!